Sobre como fazer a gestão de sentimentos e emoções. A gente observa que muitas vezes alguns estados emocionais ou alguns sentimentos, muitas vezes é difícil de lidar. Então, como lidar com sentimentos, como lidar com emoções, entender o princípio dos processos. A gente lida com muitas questões assim dentro do instituto. E é muito legal a gente aprender a como lidar com isso. Então, independente se está assistindo gravado, no ao vivo, a gente vai fazer alguns processos bem legais hoje para justamente elaborar o processo de sentimentos e de emoções. Papel e caneta é conteúdo de verdade. Ótima noite, seja bem-vinda, Mary. Ótima noite, Adriana, Rose, Davi, Rogério, Elaine, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. A gente já pontuou já em muito dos conteúdos que o processo de sentimentos e emoções. Então, qual é a diferença, né? O que envolve sentimentos e emoções? A gente já elaborou que os processos das emoções, os livros de saúde mental, né? Ali estão quatro. Seria alegria, tristeza, medo e raiva. E que os processos de sentimentos, eles são diferentes. Os sentimentos, eu preciso pensar que vai acontecer uma sinapse, um processo elétrico, para ter um processo do sentir. E esse sentir, ele é corporal. Só que, muitas vezes, eu vou ter sensação de querer me aproximar, ou eu vou ter uma sensação de querer me distanciar. Mas muitas vezes o maior desafio de lidar com sentimentos e emoções é lidar com a nossa realidade. Como assim é de lidar com a nossa realidade? Vou te explicar. Duas coisas. Se você quiser anotar, existe muitas vezes o processo da vergonha. Éder, o que seria o processo da vergonha? Da vergonha de eu reconhecer que eu sinto o que eu sinto. Vamos exemplificar? Ótima noite. Imagine que você precisa assumir para você mesmo, não é nem para mim, que você está com orgulho ferido com algo. Então, o que que é o orgulho ferido? O orgulho ferido é justamente o processo de você reconhecer que dói ali emocionalmente você não ser escolhido, que dói emocionalmente que uma pessoa não se contentou, às vezes, por exemplo, uma prestação de serviço, ou que você levou um fora dentro de um relacionamento romântico. Então, essas questões machucam, essas questões doem. E, às vezes, socialmente, a gente se cobra por, às vezes, reconhecer justamente que você está sentindo aquilo, uma sensação de inapropriação. E muitas vezes, gente, vamos lá, eu não estou falando do processo de narcisismo, que é a patologia diagnosticado por um psiquiatra, mas muitas vezes eu tenho um orgulho ou um ego, ou às vezes eu só tenho medo, com vergonha, de reconhecer isso. O orgulho e o ego vai estar relacionado com o quê? Se você quiser anotar, segundo a psicanálise, olha que interessante, né? Muitas vezes a gente se sentiu escolhido pela mãe. Muitos não se sentiram escolhidos, mas alguns se sentiram. Então, a partir do momento que eu tenho que lidar com uma dor, e eu estava muito habituado em ser escolhido pela mãe, estava muito habituado de ser escolhido pelo meu pai, reconhecer que eu preciso dar conta de fazer algo, reconhecer que eu sou vulnerável, reconhecer que eu preciso me esforçar,
Isso, na visão técnica psicanalítica, chama-se ferida narcísica. Éder, ferida narcísica? É. Éder, isso quer dizer que eu sou narcisista? Não. Isso só quer dizer que você é um ser humano e que reconhecer algo desse tipo dói, machuca, te torna vulnerável ou te torna, na verdade, um ser humano. Então, o primeiro desafio é reconhecer que você é imperfeito, sente medo, sente vergonha, sente insegurança, que isso são reações humanas. Independente da sua profissão, independente se você trabalha com desenvolvimento humano, se você trabalha com uma parte técnica e assim por diante. Primeiro passo é lidar com a própria realidade. Quer ver uma coisa? Conhece alguém que tem dificuldade de lidar com a realidade? Ou você já teve dificuldade de lidar com a sua própria realidade? Se sim, digita sim para mim no bate-papo, por gentileza. E eu vou digitar porque inúmeras vezes eu tive dificuldade de lidar com frustração, tive dificuldade de lidar com decepções, tive dificuldade de lidar com medos, inseguranças, tive dificuldade de lidar com frustração e decepção, as duas facetas. Só que isso vai elaborar no cérebro uma química hormonal. E essa química hormonal ela precisa ser diluída, ela precisa ser sentida. Então, isso são os primeiros processos que gera a dificuldade do sentir. Tudo bem? Bora mais um passo de como entender o que eu sinto de verdade? Bora mais um passito, tudo bem? Segundo aspecto, chama dissociação emocional. Éder, o que é uma dissociação emocional? Vamos ilustrar. Imagina que você teve que lidar com fortes emoções e você foi exposto a um processo emocional muito forte. Então, isso é muito comum. Então, por exemplo, eu fui criado dentro de um ambiente porque meu pai teve muito problema com bebida alcoólica. E eu via muito processo de briga, de desentendimento, muitos processos, às vezes, de objetos voando, agressões físicas. Como criança, naquela fase, naquele momento, o medo falava muito alto. Então, o meu cérebro automaticamente faz uma dissociação. Quando pela lógica, chama dissociação cognitiva. Quando é do meu emocional, chama dissociação emocional. Então, se você quiser escrever, isso pode ser muito útil para você. Então, quando você passa fortes impactos emocionais, quando você passa por revés, decepção, trauma, frustrações, você passa por um processo dissociativo. Isso é um recurso do sistema nervoso, mas que muitas vezes vai fazer você ter dificuldade de sentir o que você sente. Muitas vezes, isso vai te levar para a dificuldade de reconhecer que você sente algo que é incômodo, que você sente algo que causa dor. Você me entende? Então, muitos de nós está dissociado emocionalmente. Então, se eu estou dissociado, e se você falar assim para mim, como que você está? Você vai falar simplesmente assim, eu estou bem. E você? E aí, muitas vezes ocorre questões emocionais que o seu emocional fala assim, não, tá tudo bem. Não, é assim mesmo. É. Então, com isso, o cérebro vai ter dificuldade de lidar com aquilo que se sente. Bora para camadas mais profundas? Bora? Você topa?
Se você topa ir para camadas mais profundas, digita sim para mim, por gentileza. Bora se aprofundar no trem. Ah, tem que se aprofundar, Éder? É um bom caminho se aprofundar, porque aqui a gente vai falar de alguns processos mais pontuais, tá bom? Bora lá? Vamos lá. Primeiro, para eu entender mais um pouco sobre sentimentos e emoções e a gente pontuar as coisas, tá? Fazer a gestão daquilo que a gente sente. Quando eu não me autorizo a sentir, quando eu não me autorizo a sentir, porque eu vou precisar sentir sentimentos e emoções, principalmente porque tem certos tipos de emoções que a gente chama de emoção primária. Éder, o que é uma emoção primária? Emoção primária, ela é automática. Imagina algo que você tem medo. O medo é automático. Você não raciocina em frente ao medo. Você só sente o medo. Se você tem medo de rato, aparece um rato na sua frente, você vai ficar raciocinando o tamanho do rato? Que é isso? Você vai engatar uma primeira e vai embora. Então, para eu fazer a gestão do que eu sinto, vamos lá. Eu preciso evitar a batalha de lutar contra o que eu sinto. O que é a batalha do lutar contra o que eu sinto? É quando você foge do sentir, só que aqui você não está dissociado. O sentimento, a emoção bate na sua porta e às vezes falta autorização. Por que falta autorização? Vamos pegar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, olha que interessante. Você se autoriza a sentir raiva? Você se autoriza a sentir raiva? Se for confortável para você, digita para mim no bate-papo. Se você se autoriza a sentir a raiva. Cara, é muito profundo essa pergunta, que ela parece que ela é simples, mas ela não é simples. E eu vou te explicar o motivo. A raiva, a raiva muitas vezes ela pode ter sido castrada. Por quê? Porque a raiva ela pode ser confundida com agressividade violenta. Vou exemplificar. Imagina você na infância vendo seu pai e a sua mãe brigando. E você vê o seu pai violento, agressivo. O que o teu cérebro vai associar? Que você não pode sentir isso. Em muitos casos, um dos genitores diz assim: não seja igual o seu pai, não seja igual a sua mãe. E aí, naquele momento, a raiva é castrada. Dentro de um processo de neurociência, você precisa entender que os seus sentimentos e as emoções têm uma função. Se você não as usa, você está castrando uma função, como se fosse um órgão vital. Então, os sentimentos e as emoções, elas têm objetivos. Por exemplo, a raiva. O que a raiva tem de objetivo? A raiva, ela vai limitar que as pessoas violem seus limites. Então, o que eu quero dizer com limites? Limites, a gente vai exemplificar aqui como se ela fosse uma fronteira de um país. O limite, ele é, por exemplo, a sua pele. A sua pele é um órgão limitador. Então, por exemplo, imagine que Rosélia e Silvia e eu, a gente é amigo, mas a Rosélia tem um limite, a Silvia tem outro e eu tenho outro.
E mediante isso, os limites, o que que muitas vezes vai ocorrer? O limite delineia o seu formato. O limite delineia as suas normas do que é aceitável ou não. Então, imagina que você é uma fronteira e um imigrante vai entrar no seu país. Qualquer imigrante pode entrar? Qualquer pessoa entra num país? Não. Ela precisa respeitar as leis do país. Então, todos nós, sem exceção, nós temos conceitos do que a gente gosta e do que a gente não gosta. Do que você aceita, mas ao mesmo tempo do que você não aceita. Então, com base nisso, quem vai fazer aí todo esse processo? É a raiva. A raiva tem esse objetivo. Então, se alguém falta com respeito, a emoção que vai colocar limites é a raiva. Tudo bem até aqui? A raiva tem outro objetivo. Qual? Vou te explicar. A raiva, ela vai te dar muita energia. Em qual âmbito? Vamos lá. Não existe só a agressividade violenta. Existe também, esse conceito vem da neurociência, que é uma faceta da raiva também, a agressividade funcional. Eu tenho raiva da minha condição. O que que eu faço? Eu aciono a agressividade funcional, porque ela funciona, porque ela é proveitosa, ela é sadia, e eu vou colocar energia para mudar a minha situação. O que que é energia? É atenção, é intenção, é esforço, é dedicação, e eu vou me colocar em movimento para mudar a minha condição. Mas um dos fatores que vai você fazer a sua condição mudar é a raiva. Mas não é raiva de pessoas. Raiva normalmente você sente são de comportamentos. A raiva normalmente ela te alavanca se ela for canalizada de uma forma funcional, sadia. Agora, por exemplo, você entende que muitas pessoas não foram autorizadas a sentir raiva? E se tem essa castração do processo da raiva, o que vai acontecer? O que vai impactar? Ela tem dificuldade de colocar limites, ela tem dificuldade de mudar a circunstância e ela tem dificuldade até mesmo com relação a acordos, principalmente se essa pessoa evita discussão ou conversas difíceis. Então, se ela evita a discussão e conversas difíceis, muitas vezes ela vai ter os seus limites ultrapassados, violados, facilmente ela vai se sentir lesada. Tudo bem até aqui? Se você tiver alguma pergunta para fazer, fique à vontade. Por isso eu sentia tanta raiva na vida toda e as pessoas continuavam me invadindo. Sim, com certeza. Não usava minha raiva para me defender, estou me esforçando mais ainda e é difícil. Sabe por quê? Vamos supor que quem te ensinou que você não podia sentir raiva era um genitor. Foi sua mãe. Você pode sentir que você está desobedecendo a mãe. Se foi seu pai, você pode associar que se você sentir raiva, está desobedecendo o pai. Você entende como é complexo isso? Agora, o que fez você não sentir raiva? Essa é a minha pergunta. Porque a raiva é emoção primária. Gente, não tem como castrar raiva. Ela é emoção primária. Eu já tive paciente nesses 16 anos como terapeuta que chegou para mim e falou assim: Éder, tudo bem eu não sentir raiva?
Falei, cara, não sentir raiva é complexo. É muito complexo. Você vai precisar senti-la. Por qual motivo, Éder? Porque ela é uma emoção primária. Ela é algo visceral. Mas compreenda, o sentir raiva não é sair xingando todo mundo. O sentir raiva não é você falar assim, olha, a partir de hoje eu não levo desaforo para casa. Não é sobre isso. Mas observe, a raiva vai existir. Imagina que você vai fazer uma negociação profissional e a pessoa quer receber muito mais do que você pode entregar. Você entende que vai dar raiva? Imagina que você contrata um prestador de serviço e esse prestador de serviço, ele ultrapassa o prazo, ele não te dá satisfação. Você entende que você vai sentir raiva sobre isso? E tá tudo bem você sentir raiva? Ó, ter conversa difícil é difícil. Outro já vem na defensiva bruta, mas já aprendendo. Então, a gente precisa desenvolver isso. Sabe por quê? Porque é desconfortável, tá? E eu preciso aprender a lidar com o desconforto. Olha que pergunta profunda, né? Como é para você sentir desconforto? Como é para você sentir o desconforto? Porque os seus sentimentos ou emoções, eles vão te dar, ó, vamos meditar sobre isso, tudo bem? Vamos lá. Sentimentos ou emoções em sentido físico. Éder, por que sentido físico? Porque o parâmetro sempre é o meu corpo. O parâmetro sempre é o meu corpo. Então, seus sentimentos ou emoções em sentido físico, ou melhor, no seu corpo, ou ele vai te dar conforto, ou ele vai te dar desconforto. E muitas vezes eu vou precisar lidar com esse desconforto. Vai? Com força, sem sombra de dúvidas. Posso ir mais um passo? Se você quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Não existe pergunta errada, pergunta é só pergunta. E eu tenho um conceito que errado é você ter uma dúvida e não perguntar. É você sair daqui hoje em dúvida, ok? Bora mais um passo, povo? Mas se você quiser fazer pergunta, fique à vontade. Olha que pergunta legal, ó. Como achar equilíbrio na questão da raiva? Ótima sua pergunta. Eu vou responder ela, mas eu vou ter que explicar algo antes, tudo bem? Vou dar um rolê, mas eu volto, como a gente diria aqui em São Paulo. Vamos lá, vamos entender isso, tudo bem? Bora mais um passito, povo. Vamos pensar juntos, tá? O que que ocorre? Imagina que você passou por um luto. O que é a elaboração do luto? É quando você se permite sentir os sentimentos e as emoções sobre o luto. Então, imagine que você passou por um luto, a perda de um ente querido, a perda de um relacionamento. O luto, ele vem normalmente relacionado a uma perda, a um fechamento de ciclo. E aí vai vir o luto, tá? E aí eu vou ter que fazer algo que a gente chama isso de reparação emocional. O que é uma reparação emocional? Eu vou ter que me relacionar com o que eu sinto. E observe, você vai ter que se autorizar a sentir e você vai ter que se relacionar com o que você sente.
Nessa questão de se relacionar com o que eu sinto, vamos entender o que muitas vezes acontece? Em alguns momentos, porque isso é o grande receio das pessoas. O nosso sistema nervoso central, ele nos leva para sentir uma única orientação emocional. Vou te explicar o que é isso, tá? A sensação, vamos pegar aqui o exemplo da raiva, é que eu sou a raiva. Essa é a sensação. Parece que eu sinto só raiva. Eu vou sentir o medo. Parece que eu sou o medo. O nosso corpo, muitas vezes, ele faz com que a gente se prenda a uma única orientação. E aqui eu vou ter que aprender a fazer o processo que a gente chama de regulação emocional, que é quando eu estimulo o meu sistema nervoso a sentir outras coisas. Mas eu vou ter que fazer esse passo a passo. Primeiro passo, eu lido com a minha realidade nos meus sentimentos ou emoções. Pelo amor de Jeová, tá? Não estou falando mal de ninguém, não. Mas outro dia eu vi algo que me chamou a atenção. Duas pessoas estavam comentando de tomar um antidepressivo. A pessoa falou assim, ó, caraca, tô tomando aquele remédio. E a outra disse assim, meu Deus, não acredito que o seu médico passou também para você. E aí ela falou assim, menina, você acredita? Só que quando eu tomo esse medicamento, eu não sinto angústia, não sinto tristeza, não sinto ansiedade. Mas eu não sinto alegria, eu não sinto entusiasmo, eu não sinto nada. Então, alguns medicamentos, o que que eles vão fazer? Eles vão fazer um processo de zerar o que você sente. Só que como o medicamento ele vai funcionar, tá? Ele vai mexer nos seus neurotransmissores, que obviamente são os seus hormônios. Então, ele inibe a angústia, inibe a ansiedade generalizada, mas ao mesmo tempo, você não vai sentir nada. Por quê? Porque o medicamento ele não faz assim, peraí, aqui é alegria, aqui é angústia. Peraí, aqui é medo, aqui é ansiedade. Aqui é entusiasmo, deixa o entusiasmo passar. Gente, entusiasmo passando. Você entende? O medicamento vai fazer isso? O que que ele vai fazer? Bum! Ele vai impactar os seus hormônios, seus neurotransmissores. É isso que ele vai fazer. E aí você vai viver dopado, entende? Vai viver dopado? Vai viver dopado, porque ele vai anestesiar. Só que sentimento e emoção, só para você ter uma ideia, ele funciona como se fosse um cartão de crédito. Esse é o problema. Como assim? Sentimentos e emoções, eles são um comando do sistema nervoso central que ele te dá uma informação de que algo está acontecendo. Então, primeiro o teu cérebro te manda nível 2 de medo. Você não dá atenção. Passa alguns meses. Vem um acontecimento. Ele te manda nível 4 de medo. Você não dá atenção. É o momento que você vai para uma balada, toma uma cerveja, anestesia ele. Vai lá nos aplicativos, compra um monte de coisa, anestesia. Vai lá, faz o Botox. Pelo amor de Deus, não estou falando mal de nenhum hábito, tudo bem? Eu só estou falando como a maioria das pessoas lidam com as emoções. E daí, parece que resolveu o problema. E aí passa alguns meses. Seu sistema nervoso agora fala assim: Ah, eu estou tentando informar esse ser humano, ele não me dá atenção, ele vai lá e te dá 8 de medo. E daí, muitas vezes, todo esse período você não procurou uma ajuda.
Eu conheço casos ainda que pessoas que se envolvem em moralidade crassa sexual para anestesiar as emoções, uso de álcool, uso de drogas, compulsão alimentar, compulsão em dormir. Você acredita que tem gente que adormece o que sente por desenvolver gatilho de sono? É profundo isso, cara. Mas isso acontece. E daí você faz isso, ó. Se ocupa demais. Caraca, eu tô nível 8, mas deixa eu ocupar a mente, né? Porque eu já entendi o que aconteceu. Ser humano, sentimentos, emoções não são de entender. Não, Éder, claro que não. Ótima noite, sejam todos bem-vindos. Sentimentos e emoções não são de entender. Você resolve via corpo e trabalhando o sentir. E daí você vive atarefado. Eu conheço pessoas que, para não elaborar o sentir, para não ter conversa difícil, sabe o que faz? Se endivida financeiramente para ter uma justificativa, para ter que trabalhar muito, para se ausentar nas relações, porque tem dificuldade de lidar com outras pessoas, e tem que trabalhar muito, 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 vive ocupado para não sentir. Porque o cérebro vai fazendo o quê? Vai entrando em compensação. Caraca, eu tô com 8 de medo. Deixa eu me ocupar para eu não sentir. Nessa fase é quando as coisas começam a perder o sentido. Seu ritmo espiritual não é mais o mesmo. Sua relação amorosa não é mais o mesmo. Aí você começa a não se sentir bem com você. E aí alguma coisa boa acontece na sua vida, mas quando acontece na vida do outro, parece que tem um valor maior. Por quê? Porque você começou a fugir do sentir. E aí, o que seu sistema nervoso faz? Vai lá e faz você sentir nível 10 de medo. E aí você chega numa fase que o seu sistema nervoso ele vai falar assim para você: Caraca, agora a gente precisa procurar um tratamento, uma terapia, um terapeuta. E na primeira sessão, às vezes, tem gente que fica bravo porque não sai se sentindo melhor. E não vai sentir na primeira. Porque observa, teve um histórico de não sentir. Teve uma vida de processo de fuga. Você acha mesmo que com uma sessão, o ser humano que falava levanta-te, anda, já morreu e faz é tempo. Não tem como não. A gente vai precisar elaborar os processos. Éder, mas tem resolução? Graças a Deus. Óbvio que tem. Mas você entende a complexidade do processo? Envolve uma complexidade? Claro que envolve uma complexidade, porque a gente precisa fazer uma elaboração. Às vezes, o que a gente sente é constrangimento do que sente. Imagina só, a gente sente constrangimento. Eu fiquei 3 anos constrangido por algo que eu sentia culpa do que eu tinha feito. E eu fiquei preso 3 anos numa culpa. E aí, como eu me sentia muito culpado e muito constrangido, o que o meu emocional fazia? Eu tinha associação com as pessoas dentro de um limite, porque eu estava num comportamento evitando pessoas, porque eu estava evitando intimidade. Então, quando eu sabia que eu ia ter muito contato com muita gente, me dava ansiedade, dor de estômago uma noite antes, não dormia, porque eu precisava lidar com aquela realidade. E para mim estava difícil de gerir a culpa. E o constrangimento estava muito forte. E olha que eu não estou falando de timidez. Eu não sou uma pessoa tímida, mas a dificuldade era de fazer a gestão do que eu sentia. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Se faz sentido para você, digita por gentileza nos comentários. Faz sentido para mim.
E às vezes, galera, vou te explicar uma coisa. Eu trato muitas pessoas voltadas, por exemplo, para relacionamento. Você sabe que quando as pessoas têm uma mudança de estado civil ou relacional, ou passa às vezes por um divórcio, uma separação, um término, você sabia que essas pessoas normalmente sentem muita vergonha? E elas ficam evitantes? Éder, por que que a pessoa fica evitante? Ela fica evitante porque ela se sente constrangida. E não é timidez, é uma vergonha. Mas, Éder, a pessoa lá não fez nada, ela vai se sentir constrangida? Vai, porque socialmente, sabe que isso se subentende? Se você estava num relacionamento e ele terminou, subentende que você fez algo. E às vezes você não fez nada, só passou por um revés. Sabia que pessoas que têm quebra financeira têm constrangimento? Tem constrangimento, tem vergonha. Por quê, Éder? Porque ela estava em uma situação, estava na outra. Então, lidar com esse nível de responsabilidade é complexo. A pessoa também fica evitante. Você sabia que quando alguém trai a sua confiança, te julga, você se sente exposto de alguma forma, o constrangimento também bate? Você sabe por que muitas pessoas têm dificuldade? E para minha surpresa, hoje é um dos dias que deu menos gente no ao vivo. Sabe por quê? Falar de sentimentos e emoções dá constrangimento. Normalmente tem 20 e poucas, 30 e poucas pessoas. A gente ficou a maior parte do tempo com 12, agora está com 14. Aqui no Instagram também o número está oscilante. Por quê? Vou te explicar. Porque as pessoas não se sentem confiantes ou nas relações ou nos ambientes de sentir. Porque para eu sentir algo que eu estou constrangido, observe, eu preciso confiar, você entende? Eu preciso sentir que eu não vou ser criticado ou julgado. Mas sabe por que muitas vezes trava? Porque eu mesmo me critico, eu mesmo me julgo, eu mesmo não me sinto apropriado porque eu sinto o que eu sinto. E o fato de eu sentir o que eu sinto faz com que eu não procure um lugar que fale de sentimentos e emoções. Profundo isso, não é não? Eu acho isso muito profundo. Mas vou te contar uma coisa. Eu aprendi que dentro do desenvolvimento humano, a gente só é seres humanos imperfeitos, que todos nós vamos sentir medo, todos nós vamos sentir insegurança, todos nós, em algum motivo, a gente vai se culpar e na grande maioria a gente vai ficar constrangido. E o constrangimento não é dos outros. O constrangimento, às vezes, é de nós mesmos. Mas isso não é produtivo. Isso não nos leva a resultado. Então, eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como você está se sentindo hoje. Mas observe, eu me comprometo com algo. Se você quiser um ambiente seguro e confortável, onde você consiga elaborar realmente, de verdade, o que você sente, aqui no nosso instituto a gente não vai te julgar nem te criticar. E a gente vai construir vínculo de segurança e conforto para que as questões que você possa sentir, você tenha um ambiente seguro e tranquilo. Os terapeutas que já se formaram, tiveram contato com a gente, eles sabem que a gente tinha um estágio dos alunos, né? Então, de segunda-feira, gente, eu já tive 90 dias de fila de espera para o estágio. As sessões eram um preço popular, mas às vezes tinha 20, 30, 40 terapeutas assistindo eu atender. Eu tomei uma decisão. Eu tive a ideia de voltar,
Mas conversando com o Cris, nós tomamos uma decisão. O estágio hoje vai ser feito só com alunos. Eu até dei uma parada de fazer com os alunos. A gente volta agora. Mas, Éder, por que que você não vai fazer com o público final? Porque é delicado, você me entende? O ambiente para elaborar sentimentos, emoções, o ambiente de elaborar processos de dependência emocional e de traumas, ele precisa ser um ambiente onde a pessoa realmente não se sinta julgada ou criticada. Éder, mas ninguém me conhece. Cara, mas isso é muito profundo, você me entende? Então, por decisão e por respeito, o estágio, a gente ia voltar, né? Eu cheguei a mencionar que eu ia voltar. Eu já cheguei a atender no estágio das 8 da manhã até a noite. Não vamos voltar. Não, não vamos. Porque os sentimentos e emoções precisam realmente ter um lugar seguro. Você precisa confiar. Ah, não é gravado, eu entendo, não é mesmo. Mas você precisa se sentir seguro, confortável e respeitado. Eu não tenho controle com 40 pessoas te assistindo, você me entende? Não tem, Éder? Não, não tem, não. E eu preciso ser real com você. Então, a melhor opção para construir um ambiente seguro, de conforto e confiança é no um a um. É, Éder, é. No início dos nossos conteúdos, eu fazia algumas intervenções. Eu, não, eu comecei a fazer, e eu gosto de fazer, porque eu gosto de entender a mente emocional das pessoas e ajudá-las. Cris e eu, a gente está aqui realmente para te servir, mas observe, mediante isso, às vezes tem muita gente aqui assistindo, e mesmo quando não é gravado, às vezes eu posso me sentir constrangido. Então a gente precisa administrar o quê? Justamente essas questões. Agora, se você está buscando realmente um ambiente para você se sentir seguro, de confiança, pode me mandar uma mensagem que eu estou à sua disposição. Fechou? Galera, a gente vai ficar por aqui hoje, tudo bem? Tá bom? Mas esse conteúdo vai ficar, obviamente, gravado, a gente vai liberar aí a gravação de vocês, tá certo? Antes da gente finalizar, você tem alguma pergunta para me fazer? Pessoal aqui do Instagram, a gente vai finalizar por aqui, tá bom? Eu só vou responder algumas dúvidas do pessoal aqui do Zoom, mas a gente fica à disposição. Muita gratidão, um beijo no coração e até a próxima. Valeu! Vamos lá. Galera do. Ah, o pessoal aqui do Zoom não terminei, não. Deixa eu fazer uma coisa.